Livro de Ezequiel, capítulo 18. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embutaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai. Assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando um devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e prestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a sua mulher de seu próximo, a mulher e de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der do seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, porque não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, com a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará esta sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel, e não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei um coração novo, de um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que a morte, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei.